Olá, bom dia, estou indo para o meu trabalho agora, vou entrar às 9h30, mas eu gostaria de aproveitar esses momentinhos, esses minutinhos para falar algo importante com todos vocês. Estamos vivendo momentos difíceis no Brasil, momentos caóticos, momentos complicadíssimos, onde as pessoas perderam a razão, perderam a noção do certo e do errado, onde pessoas que a gente confiava se revelaram pessoas sem noção, sem princípios. Com isso aprendemos o quê? Uma grande lição. Nós não devemos valorizar exageradamente pessoas, não devemos colocar as pessoas acima de Deus. As pessoas são carne e osso e erram. Todos nós erramos, todos nós fazemos coisas erradas. A única coisa que difere um do outro é a humildade de reconhecer, pedir perdão e perceber que realmente errou. Isso é uma qualidade muito grande que deveria habitar em todos os seres humanos. Nós estamos vendo esse grande líder aí, que não vou falar o nome, que está acontecendo coisas ruins, coisas que ele não devia fazer. Aliás, ele nem devia se meter nisso daí, porque se ele tem uma igreja para cuida da igreja de Deus, não fica aí se metendo onde não foi chamado. Mas ele se meteu e acha que tem poder. E o que eu estava pensando lá na minha casa era o seguinte: para quem ele responde? Não responde para ninguém, porque eu sou da Igreja Assembleia de Deus, nós temos uma convenção. E se houver alguma liderança que saia fora dos princípios que a Assembleia de Deus tem, é chamada atenção, talvez até excluído, se for o caso. E ele tem que sofrer as consequências, ele tem alguém para ele responder, que é a convenção. Agora, esse outro homem, ele não faz parte da nossa convenção, ele não faz parte da nossa igreja. O que ele faz? Ele fez uma igreja para ele. Parece que o sogro dele era da nossa igreja, só que o sogro dele veio morrer. Aí como a morte do sogro dele, ele tomou conta da igreja, mudou o nome e colocou o nome que ele quis colocar. Agora o que acontece? Ele é dono da igreja, ele é o dono da igreja dele, então ele vai fazer o que ele quiser. Então ele pode fazer o que ele quiser. E ninguém pode dizer para ele não faça, porque ele é o dono, não responde para ninguém. Vamos dizer assim, ele é a lei dentro da igreja dele, ele manda e desmanda. Então vemos esse escândalo aí no Brasil inteiro e até fora do Brasil, porque eu estou em Portugal e isso repercutiu aqui. E vergonha, por quê? Porque levar o nome de pastor... O nome de pastor é um nome que deveria ser respeitado, como antigamente era respeitado. Falou que era pastor, era digno de louvável, digno de honra até, né? Hoje, falar o nome de pastor, tem muitos pastores picareta por aí, tem pastores que pagam e não... compram e não pagam, mentem, fazem coisas erradas, muito errada mesmo. São pastores do diabo, não é pastor de igreja. E se fingindo de pastor. Muitos fizeram um cursinho aí, aliás, nem cursinho fizeram. Tem uns até que nem leitura tem e se tornaram pastor, né? Não vou dizer que aquela pessoa que não sabe ler não possa ser cheia do Espírito Santo. Existiu no passado pastores, missionários, pastores que eram cheios do Espírito Santo e não tinham grau escolar grande, assim, podia dizer, esse daí fala bem, não sei o quê. Devemos, se conseguir ser um pastor que fale bem, que expresse bem, é ótimo. Mas se não existe um pastor desse jeito, não tem problema. Mas o tanto que ele pegue e viva a palavra de Deus, expresse a palavra de Deus, seria o ideal, né? Mas o que nós estamos vendo hoje, esse Zoom que existe nos dias de hoje, nem todos são pessoas que expressam o verdadeiro pastorado, que vivem o verdadeiro pastorado. Não são pessoas que vivem o que pregam, né? E muitos se aliaram à politicagem,
né? Muitos são amiguinhos de políticos. Então existe esse contrassenso. Pessoas que estou pondo aqui o tapume, porque ele vai ficar aqui, meu carro vai ficar, não sei se vem sol durante o dia. Então eu vou colocar aqui agora nesse momento. Então muitos se venderam, tem muitos que se venderam, tem pessoas que ganharam ajuda nas suas igrejas e depois ficaram a favor de picareta, ficaram a favor de políticos que não têm moral, de políticos imorais, de políticos que não têm compromisso com a palavra de Deus. Muitos pastores abriram porta para políticos subir ao altar e falar coisa que não devia, né? O altar, eu sempre disse, o altar é lugar santo, lugar onde só o pastor devia subir, onde só os obreiros deviam subir. E se tivesse um obreiro de vida torta, também não devia subir lá. Quem está de vida torta, devia ele mesmo se policiar e não subir no altar, porque ali é um lugar de pessoas que têm que ter a vida consagrada. Olha, no passado, quando eu fazia alguma coisa errada, eu sempre gostei de louvar a Deus. Quando eu sentia que eu não estava legal, ou eu até discutia, coisa mínima, eu não gostava de subir no altar para cantar. Eu não gostava, porque eu tinha temor de Deus. Eu não gostava de subir para cantar se eu não estivesse bem. O meu espírito não estava legal, a minha alma naquele momento estava triste, eu não subia ali naquele altar. Então eu acho que as pessoas têm que voltar a ter temor de Deus, voltar a fazer o que é correto. Agora, abrir porta para político entrar na igreja, abrir o altar, deixar o político entrar lá, mentir, porque nessa época de eleição existem muitas mentiras. O político vai lá, ele vai mentir, ele não vai falar a verdade, ele vai prometer o mundo e o fundo para aquela igreja votar nele. E o pastor está vendendo a noiva, vendendo a igreja. Quem deu ordem, quem liberou esse líder para oferecer a igreja para esse político? Eu vi um determinado líder abrir a porta e falar assim: essa igreja é tua. Cara, o homem ali não servia a Deus, era um político, e se eu não me engano, o político até era de esquerda. O pastor abre a porta e diz para ele: essa igreja é tua. É tua! Desde quando a igreja é tua? É do político? A igreja é de Deus. Deus não disse que a noiva seria de politicagem. Receber dinheiro para depois pegar e vender a noiva. Isso se chama prostituição. Prostituir a noiva de Cristo. Tá errado, tá tudo errado. Eu gosto de política, gosto de conversar sobre política, defendo a direita, não defendo nenhum tipo de socialismo, nenhum tipo de comunismo, nenhum tipo de nenhum candidato que não reza a cartilha direitinho em defesa da vida uterina, dentro do ventre da mãe. Temos que defender a criança no ventre, temos que desde a concepção, temos que defender as nossas crianças na escola contra a ideologia de gênero, contra todos esses ataques contra a família que está acontecendo aí. Se esses políticos não estão defendendo, eles estão do diabo, eles não são de Deus. Então nós não devemos fazer aliança com Satanás. Não devemos. Agora ali em São Paulo tem duas situações. Um não presta, outro não vale nada. Mas vai ter que pegar o que não presta, porque senão o que não vale nada vai pegar e vai destruir São Paulo. Vocês têm noção do que é São Paulo cair na mão de um invasor de terra? Se ele invade terra agora, não sendo ninguém, agora imagina se esse cara ser prefeito de uma cidade. O prefeito, ele é como se ele fosse o governador daquela cidade. É como se ele mandasse naquela cidade. Você tem noção que ele vai liberar de pessoas para invadir terra? Pessoas vão perder propriedades. Então a coisa é muito séria. Nós temos que pensar direitinho o que nós estamos fazendo. E a coisa não está só feia em São Paulo, está feia em tudo quanto é lugar. Pessoas com pensamentos distorcidos, pessoas que não têm noção do que elas estão fazendo. Que Deus tenha misericórdia, viu? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos dê sabedoria, que nos dê visão, que nós, sendo pastor, não se envolver nessas coisas. Tem pastor que consegue lidar. Eu admiro muito o Marcos Feliciano, porque ele conseguiu lidar sendo pastor e conseguiu ser um deputado. Uma pessoa ali, um deputado que fez a diferença, faz a diferença. O Magno Malta,
outro que faz a diferença. E tem muitos ali que fazem diferença, que brigam pela coisa certa. Agora, aqueles pastores que cuidam de igreja, que vão fazer aliança com o inimigo, não, aí tá tudo errado, não pode. E o cara nem sendo político nem nada e fazer aliança com o inimigo e falar mal da pessoa que está fazendo coisa certa. Não, a pessoa tem que ter vergonha na cara, tem que ter caráter, honrar, ser homem e não trair. Aquele que trai também não merece confiança. Pessoa que trai o outro, que vai contar coisas que a pessoa contou em segredo, que a pessoa abriu o coração em momento de sensibilidade e o outro colocar lá no microfone para todo mundo, colocar a boca no trombone para todo mundo saber. Não, gente, tá tudo errado, tá tudo errado. Que venhamos perceber o que está certo, perceber o que está errado e fazer o que está certo, porque estamos vivendo momentos difíceis. Se as pessoas não tiverem noção do que estão fazendo, não vai ter, no nosso país não vai ter solução. Nós temos que ter caráter, nós temos que ser pessoas honestas, nós temos que não aceitar, não nos vendermos, não aceitar dinheiro para fazer coisas erradas. Não, se alguém quiser te pagar para fazer coisa errada, você não vai fazer. E políticos, pelo amor de Deus, façam o certo. O povo não está cansado de mentira, o povo brasileiro quer pessoas honestas no poder. Pessoas de esquerda, tem pessoas pode ter pessoas de caráter na esquerda, pode até ter, mas gente, não é lugar dela, devia estar no lugar errado, devia sair de lá. Que a direita se fortaleça no Brasil, que o povo abra a mente, abra os olhos e consiga ver o que está errado e corrigir. Que quem sabe ainda tem solução para o nosso país. Eu acredito num país liberto, eu acredito no nosso país com pessoas honestas, pessoas de caráter. Nós temos que fazer a diferença para o nosso país andar para frente e ser um lugar bom para nós vivermos. Eu acredito no nosso país, acredito que ainda há solução, mas temos que aprovar projetos que derrubem forças de quem não pode ter força, de quem manda sem ter condição para mandar, porque não pode o Brasil também estar na mão de uma pessoa só. Não tem como, o Brasil é um mundo, é gigante, não pode ter uma liderança só liderando e mandando e desmandando e ainda colocando pessoas inocentes na cadeia e liberando bandido, não pode, isso não pode acontecer. Que nós venhamos conseguir ter nosso país livre novamente e comunismo nunca, nem pensar no nosso país, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tenham um bom dia na presença de Deus, sejam abençoados, sejam luz onde vocês colocarem a planta dos pés de vocês e façam a diferença. Nós precisamos de pessoas que façam a diferença para melhor, não para pior. Chega de escândalo, Deus não abençoa o escândalo, tá bom? Não sejamos alvo de escândalo. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.